Primeiramente, antes do processo de pintura de qualquer peça, seja ela feita de impressão de resina ou até mesmo de impressão de filamento, né, de PLA, a gente tem que lixar a peça, né, o famoso dar acabamento. Eu confesso que é uma parte bem chatinha de fazer, mas você coloca uma musiquinha ali e começa a lixar a sua peça, né, tirar as rebarbas, as marcas de suporte, e até que acaba sendo um processo um tanto quanto prazeroso e até de certa forma introspectivo, enquanto você está ali fazendo o acabamento das suas peças. É importante que você faça esse acabamento antes de qualquer processo de pintura, porque ele vai deixar com que o processo final da sua peça fique do jeito que você quer, né? Sem marcas, sem nada. Inclusive, até depois que você lixa, quando você passa o primer, ainda você consegue ver as marcas que restaram, né? Alguma marca de suporte, alguma outra coisa que ficou ali na sua peça, você consegue ver quando você passa o primer. Então, acaba que você vai ter que lixar mais de uma vez, muitas vezes, a sua peça para que fique com um acabamento bem refinado e o resultado final seja satisfatório, né? Sem que a sua peça fique marcada com alguma marca, né? E agora você deve estar se perguntando, né? Mas, Jolim, qual o material que você usa para lixar? O que você usa para lixar? Bom, para lixar as minhas peças, eu utilizo as lixas de papel número 600 e a 150. Essas lixas você consegue encontrar em qualquer lugar aí na sua cidade. E eu, em alguns casos específicos, como você está vendo aí na tela, eu uso as lixas de diamante, né, que são as lixinhas pequenas, e uso umas limas para metal também, que tem mais ou menos uns 18 centímetros, né, são as lixas mais grandes. E quando tem algo mais específico ali que é melhor, eu utilizo a retífica rotativa, né? Que é nada mais do que uma lixadeira de unha que eu utilizo para lixar as peças. Então eu vou alternando conforme a necessidade entre esses materiais, e o link deles eu vou deixar todo aí na descrição para vocês, para quem quiser poder estar adquirindo, né, os mesmos materiais que eu utilizo aqui para lixar as minhas peças, beleza? E depois de lixar todas as peças, eu vou utilizar uma massa de correção automotiva para tampar os buraquinhos que ficaram, que a gente tem que fazer, né, quando a gente imprime uma peça em resina, que é aqueles buraquinhos para não dar erro de impressão, né, para poder escorrer a resina. Então eu pego um pouquinho dessa massa e passo em todos os buraquinhos, e depois eu venho lixando também, alisando, e se necessário eu vou lá e passo mais uma vez também, para que fique 100% a superfície lisa ali e não apareça os buracos que a gente tem que fazer para poder imprimir uma peça de resina. E para chegar num resultado satisfatório, na maioria das vezes você vai precisar passar a massa e lixar mais de uma vez, até 2, 3, 4, 5 vezes, para que você consiga deixar 100% a superfície lisa. Então isso realmente é um trabalhinho demorado, mas que serve para que a sua peça fique naquele jeito, né? Padrão, top. E agora, depois de passar por toda essa trabalheira, lixando a peça e tal, tá na hora da gente fazer a aplicação do primer, que nada mais é do que a base para que a gente possa vir com a pintura por cima depois. Obviamente, antes da gente pintar definitivamente, tem o processo de pré-sombreamento, né, que eu sempre faço. Até porque se você for pintar a sua peça simplesmente passando a tinta direto sem fazer um sombreamento, pode ser que ela não tenha o resultado que você deseje, né? Porque o pré-sombreamento ele serve justamente para destacar as partes que ficam mais expostas a uma luz simulada que a gente faz quando a gente pinta, ou para que elas fiquem mais escuras, né, onde a luz não vai estar batendo. No caso, esse primer que eu estou passando, eu utilizo o primer preto, que é uma receita que eu descobri aqui na internet, eu acabei utilizando, é uma excelente receita. Eu já fiz vídeo aqui mostrando como que se faz esse primer, então se você quiser, eu vou estar deixando o card aqui, o link na descrição do vídeo. Então depois que você assistir aqui o processo de pintura do Hollow Knight, você vai lá, assiste, que você vai gostar bastante, ter uma dica bem legal. Uma das coisas que eu percebi que eu acho que hoje talvez ficaria melhor seria utilizar uma tinta que não seja o nanquim. Por quê? Quando eu usei o nanquim para fazer esse primer que eu criei aqui, o nanquim ele acaba deixando a tinta do primer brilhosa, né? O primer ele acaba ficando brilhoso, e eu não gosto muito desse aspecto brilhoso no primer. Então eu acredito que se utilizar uma tinta que tem que ser de qualidade, né? Uma tinta da cor fix preta, eu acredito que já sirva, né? A acrílica fosca, né? A base d'água já vai servir para não deixar o seu primer com esse aspecto brilhoso. Mas se para você isso não é um problema, também pode usar o nanquim, até porque o nanquim ele é mais barato, mais fácil acesso e tem uma excelente pigmentação. O que acontece
que deixa o primer brilhoso, assim, com esse aspecto brilhoso por causa do nanquim, é porque ele é uma tinta ink, né? É uma tinta INK. Então, tintas ink, elas têm essa característica mais brilhosa. Então, se você não quer ter esse efeito, você tem que tomar esse cuidado. Mas fora isso, é só ir com o pincel aí, eu aplico com o pincel mesmo. Dá até para aplicar com o aerógrafo, mas eu prefiro aplicar com o pincel, porque para mim, não sei se talvez for porque eu ainda não acertei bem o ponto da diluição, não fica legal aplicar com aerógrafo. Então aplicando só com o pincel já tá de bom tamanho. E aí eu utilizo essas garrinhas aí que me facilitam eu poder aplicar o primer sem que dê problema depois, né, de eu ficar marcando com a marca de dedo, alguma coisa assim do tipo. Então eu passo 1 ou 2 demãos de primer para depois fazer o pré-sombreamento. E para fazer o pré-sombreamento eu vou utilizar o primer branco da Gato Preto. Ele é um primer muito bom, dá para você utilizar também somente como primer, você que não gosta do primer de cor preta. Mas eu achei legal porque ele também ajuda a ter uma melhor aderência. Então eu utilizo o primer da Gato Preto junto com o solvente mágico que eu criei aqui, que foi um solvente também que eu descobri aqui para poder utilizar com as tintas da Acrylex. Esse é um dos melhores diluentes que a gente pode usar para tintas Acrylex. Ele dá uma boa fluidez no aerógrafo, deixa a fluidez excelente para você poder pintar. Então eu misturo um pouco do diluente ali numa proporção basicamente de 1:1, dependendo de como eu quero que fique a fluidez da tinta, né, ou do primer aí no caso, para poder aplicar. Então eu vou montar agora todo o bonequinho do Hollow Knight ali e vou diluir o primer no potinho junto com o diluidor, vou colocar no aerógrafo e vou começar a passar. Para passar o primer e fazer o pré-sombreamento, eu geralmente passo com o aerógrafo ali com uma distância de mais ou menos uns 20 centímetros da peça, jogando sempre o jato de tinta de cima para baixo, buscando aí mais ou menos um ângulo de 45 graus. Ou seja, eu sempre simulo, vamos supor se a gente pegar um relógio, imagine que tem um relógio na sua frente e ele está marcando 2 horas da tarde, né? 2 horas da tarde ou 2 horas da manhã, enfim. Então mais ou menos esse é o ângulo que você vai espirrar, né? Você vai aplicar a tinta branca ou primer, enfim, para você poder fazer o pré-sombreamento. Então aí tá passando aí como que eu faço, né? Toda a mistura e tal. Você vai ver que não tem muito mistério, é bem simples. É só você deixar uma certa distância ali, uns 30 centímetros, 20 centímetros da tua peça e aplicar ele de cima para baixo, né? Como se tivesse a luz do sol batendo. Nunca em cima diretamente e nunca reto de frente, porque assim você não vai conseguir ter um efeito bacana de pré-sombreamento. E depois que eu aplicar, aí você vai ver como que vai ficar. Que as partes onde teoricamente seria a luz simulada que a gente está fazendo, ele vai ficar mais branco, né? E as partes onde seria sombra, onde o sol não bate, onde o sol não bate, onde o sol não bate foi forte. Onde o sol nem a minha esposa não se aguentou da piadinha, então ai, essa daí eu ratei. Bom, continuando então, agora eu vou utilizar essas garrinhas, né, tipo uns jacarezinhos pra gente poder fazer a pintura das peças individualmente. Elas são muito úteis e, claro, que se você não tem grana pra comprar, se você não tem condições, não tem problema, né, você pode colocar um palitinho ali dentro da sua peça, você pode segurar com a mão mesmo, ou colocar alguma parte ali onde você consiga pintar. Depois que eu colocar todas elas fixas nas garrinhas ali e deixar elas posicionadas, eu vou vir com uma camada de verniz para ajudar a fixar o primer e o pré-sombreamento na peça. Isso vai nos ajudar para que, caso eu cometa algum erro no momento da pintura, ele já está selado a parte do primer. Então, se eu precisar tirar, remover a tinta ali de alguma forma, ela já vai estar coberta e não vai fazer com que descasque a tinta, né? Ou com que a tinta ali do primer e o pré-sombreamento acabem saindo com facilidade. Então, é sempre importante que você passe uma camada de verniz antes de você começar a pintar. Passa a camada, espera secar e aí depois você já pode vir metendo a pintura por cima. Isso é um procedimento que eu aprendi que é extremamente importante. Sempre passar verniz entre camadas, ou seja, você pinta o teu boneco, passa o primer e tal, passa o verniz, espera secar. Agora você vai começar a pintar. Passa mais uma camada de verniz,
da outra camada de tinta. Assim vai ser muito melhor e você vai ter uma melhor qualidade até para você poder manusear suas peças enquanto tá pintando. E só ressaltando uma informação aqui, procura sempre quando você for passar o verniz dar a mesma distância de 30 centímetros da peça, tá? Para que quando você passar não acabe acumulando o verniz ali em um determinado local e ele escorra. Então você sempre tem que passar o verniz numa distância considerável, 30 centímetros para fora, tá? 30, 40 centímetros já é o suficiente para você poder passar o verniz na sua peça e evitar que ele se acumule e acabe escorrendo. E aí isso daí vai te dar uma trabalheira se acontecer que você não vai gostar. Uma forma também que você pode utilizar para evitar que esses acúmulos aconteçam é você ir dando pequenas borrifadas, igual eu tô fazendo aí no vídeo, para passar o verniz. Você vai ver que ele vai cobrir a peça por completo da mesma forma e vai ficar um resultado bem legal. E depois eu acabei vendo que eu me esqueci de invernizar os olhos, que é uns botãozinhos que vai nos olhos do Hollow Knight. E eu utilizei uma massinha autoadesiva para fixar eles num tubinho de esmalte mesmo. Então eu coloquei essa massinha ali na ponta, essa massinha que tá aparecendo aí para você, e aí coloquei ela também fixada ali, só passei o verniz e deu boa. Resumindo, não tem muito mistério. Essa massinha é excelente para esse tipo de trabalho, também ajuda bastante. E agora eu vou começar a fazer a pintura da base. E para começar a fazer a pintura, primeiramente eu vou pintar a parte de baixo da base utilizando o preto. E depois na parte de cima eu vou utilizar um cinza escuro, né? Para fazer profundidade nas partes que são mais rebaixadas, né? Porque a base ela tem um formato como se fossem pedras de calçada. Uma calçada cinza, né? Até porque já a temática do jogo já é meio que voltada para um preto e cinza, para um branco um pouco turvo, né? Não são cores muito coloridas. Então o jogo tem esse aspecto. Eu pinto primeiro a parte de baixo da base e aí depois com o cinza escuro eu venho fazendo as partes que tem as entradas ali entre as pedras, né? E após fazer a pintura da forma que eu te falei, esse foi o resultado final, né? Como ficou a base com o sombreamento. Eu deixei o centro da base, onde vai o personagem, com um cinza bem mais escuro para simular a sombra dele, né? Como ele vai estar parado ali, então tem uma sombra. Então essa parte bem centralizada da base ficou com um cinza bem mais escuro. E agora nós vamos pintar a cabeça do Hollow Knight. E basicamente aqui o processo mais simples de todos é só vir aplicando o branco, qualquer branco que você tiver aí. Eu no meu caso eu utilizei o branco da Acrylex para fazer a pintura da cabeça dele. E inicialmente eu ia fazer com sombreamento, mas depois eu acabei mudando de ideia e deixei a cabeça dele 100% branca, sem nenhuma parte muito escura, né? Ficou bem branco mesmo. E por final, aquele mesmo procedimento. Depois que eu pintar toda a cabeça, eu espero a tinta secar. E aí eu venho passando uma demão de verniz para já selar a tinta na peça. E esse aqui é o resultado final, depois de pintado e passado o verniz para selar a pintura na cabeça do Hollow Knight. Ele ficou basicamente 100% branco. Algumas partes ficaram com os nuances cinza, mas foi bem sutil o que eu deixei. E agora a gente vai pintar a capa do Hollow Knight. E para pintar a capa eu usei a cor Alecrim da Decorfix, usei também o grafite da Acrylex, usei o azul da Acrylex também e o preto. E eu fui misturando as cores conforme a necessidade, até chegar num tom que fica uma espécie de cinza meio azulado. Ele não vai ficar um cinza 100%, ele vai ter um nuance de azul nesse cinza. É bem sutil, mas dá para perceber. E aqui basicamente segue o mesmo processo de todas as peças anteriores. Eu venho passando a tinta ali com as camadas leves, né? Esperando secar um pouco, depois passo outra camada, espero secar mais um pouco e passo outra camada. E por fim eu passo o verniz para a gente poder fixar bem a tinta ali. Até para depois a gente vai fazer um processo de profundidade nessa capa dele, que eu vou mostrar para vocês mais lá para perto do final do vídeo. Feito todo esse procedimento, então, agora este é o resultado final da capa, antes da gente fazer o efeito de profundidade, que eu vou mostrar para vocês mais adiante no vídeo. E agora vamos pintar o corpo do Hollow Knight, que também não tem nenhum mistério. Ele até ficou com um pouco de luz ali nas pernas, né, devido ao pré-sombreamento que eu havia feito. Mas como o corpo dele é todo preto, basicamente, ali por baixo da capa, eu resolvi simplesmente só pintar de preto mesmo. E uma das coisas que eu não comentei anteriormente é que caso você não queira esperar a tinta secar naturalmente, você tiver com pressa, alguma coisa assim do tipo, você pode usar um secador de cabelo para você acelerar esse processo
de secagem da tinta na peça. Obviamente que é bom, e até para você se prevenir, você poder esperar a tinta secar naturalmente, porque daí ela seca realmente por completo. Mas se você tiver com um pouco de pressa, você pode sim usar um secador de cabelo, vai te ajudar muito, vale a pena. Para fazer a pintura da espada do Hollow Knight foi bem simples, eu simplesmente misturei um pouco de branco e preto até formar o cinza. Então, caso você não tenha o preto, talvez por algum motivo, você tiver um cinza escuro, você só coloca um pouco de branco ali para dar uma clareada. E foi basicamente isso que eu fiz, até porque essa espada dele é uma espada simples, não era nenhuma espada com upgrade. Eu até dei uma conferida e eu vi que no game tem outros tipos de espada, mas como essa era a espada mais simples, então foi basicamente só pintar ela de cinza mesmo e deu boa. E agora eu vou utilizar um verniz spray automotivo, tá? Porque ele tem uma maior resistência mecânica. Ele é um verniz um pouco mais caro, então use ele com sabedoria. Todavia, esse spray verniz, ele é fosco, e vai ajudar bastante para que você possa pegar a sua peça sem que talvez o suor das suas mãos ou a gordura possa fazer com que a tinta descasque ou saia, e ele vai ser excelente para esse tipo de coisa, né? Porque às vezes o teu cliente ele quer pegar a peça para mostrar para um amigo, ou né, ele vai manusear a peça ali, trocar de lugar, ou passar um paninho talvez, então esse spray vai proteger bastante. Esse é um spray que você usa ele para finalizar a sua peça. Bom, e agora como eu falei, para você tá na hora da gente fazer o efeito de profundidade na capa do Hollow Knight. Como você tá vendo aí, eu tô usando o preto, né, da Acrylex. Lembrando, galera, que todas as tintas que eu tô usando são tintas acrílicas à base d'água, tá? Tudo é tinta acrílica, independente da marca que eu estiver usando. Então, eu comecei a fazer com o preto, só que depois eu me toquei que não ficou tão legal assim o preto da Acrylex, tá? Porque ele não tinha uma pigmentação tão legal. O preto da Acrylex, ele não tem muita pigmentação. E eu acabei mudando para fazer a profundidade da capa dele, que são nada mais do que linhas pretas, né, onde tem as dobras da capa. Eu optei por fazer isso com uma caneta permanente, que é uma caneta que eu já comprei especificamente para fazer esse tipo de detalhe. Até mesmo quando a gente quiser fazer um estilo cel shading, né, que é a pintura de anime, essa caneta ela é excelente. Uma porque ela não sai, né, se você passar o dedo ela não vai sair, e outra que se você passar o verniz ela também vai ficar ali, ela tem uma pigmentação muito boa. Talvez algum problema seja que ela possa ficar reluzente, né, porque como é uma caneta marca-texto, pode acontecer esse efeito. Mas ela é excelente e o resultado da capa do Hollow Knight ficou muito legal. E agora, depois de todo o processo de pintura e envernizamento da peça, tá na hora da gente montar o nosso Hollow Knight e colar todas as partes. Eu geralmente utilizo, quando necessário, o bicarbonato de sódio em conjunto com a supercola, né, que eu uso a Tech Bond, que eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com pintura de colecionáveis também usam, né? Tá aí a Tech Bond que eu utilizo. Então, às vezes eu utilizo o bicarbonato de sódio porque ele ajuda a dar uma melhor aderência na cola junto com as peças. Nesse caso do Hollow Knight não foi necessário. E em alguns casos, como você deve estar vendo aí, eu utilizo também um palitinho para me ajudar. Como é que eu faço? Eu coloco ali na traseira de um potinho de café algumas gotas da supercola, e com o auxílio de um palito, nesse caso eu estou usando um palito de churrasco, eu passo a supercola ali na ponta do palito e venho aplicando ali na parte que eu quero colar. Enquanto eu estava editando aqui, eu me lembrei que uma das coisas que eu faço também é todas as peças que vão estar coladas em contato uma com a outra, eu sempre dou uma lixada para que fique direto na parte da resina, ou seja, para que não tenha uma camada de tinta entre as peças. Obviamente, às vezes você não vai conseguir, mas sempre que você puder, dá uma lixadinha na sua peça ali, para que fique somente a resina, e a resina esteja em contato com a própria resina, ou seja, peça com peça, sem uma camada de tinta, para evitar que a sua peça descole ou que dê algum problema eventualmente. Então vamos colar todas as partes, né? Colar ele, colar a capa dele, colar a cabeça e tal, para deixar tudo certinho, e depois você vai ver como ficou o resultado final do nosso Hollow Knight depois de pintado, todo acabado, invernizado. Ficou muito top, galera. E se você gostou desse processo de pintura do Hollow Knight, se eu te ajudei a entender um pouco mais de como é o processo de pintura de um colecionável, de action figure, né, dos bonequinhos, esse aí é o processo que eu faço geralmente para pintar os meus figures. Deixa um likezão aí para me ajudar, se inscreve aqui no canal também para acompanhar os meus conteúdos. Eu pretendo estar postando vídeo uma vez por semana, pelo menos, dando dicas não só de pintura, mas também de impressão 3D. E me segue lá no Instagram também, porque lá eu tô sempre postando os bastidores das coisas novas que eu tô sempre criando aqui na Geek Komodo.
Aproveita também e comenta aqui embaixo o que você achou do action figure do Hollow Knight, da pintura, do vídeo, se teve alguma coisa que você gostaria que eu explicasse melhor. E também, se você quiser encomendar algum trabalho comigo, só me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram. Vou ter o prazer de te atender. Eu sou o Anjolim, até o próximo vídeo e até mais.